Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para dividir o máximo de experiências com vocês. Para quem acompanhou o sorteio do tema da nossa live, hoje o nosso tema é problemas que nós podemos encontrar durante o procedimento de moldagem de próteses sobre implantes. E aí, gente, para quem ainda não sabe, né, ou assim, só viu falar, eu fiz uma programação aqui para passar para vocês qual é as técnicas, né, mais utilizadas em prótese sobre implante, que são as técnicas da moldeira aberta e da moldeira fechada. Então, primeiro, gente, eu vou mostrar para vocês as duas técnicas rapidamente e depois nós vamos conversar sobre os principais problemas que podem acontecer e como que vocês vão resolver esses problemas ou vão evitar esses problemas também, certo? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui mostrando para vocês, né, a primeira imagem que inclusive está aí é a imagem de um implante hexágono externo. Então, o que nós precisamos fazer para fazer a técnica da moldeira aberta? Primeira coisa, você precisa saber o que você vai moldar. Se você vai moldar direto o implante ou se você vai moldar o intermediário. E a partir disso, você vai comprar o seu transferente de moldeira aberta, gente. Vou passar aqui para vocês verem um exemplo dele. Todos os transfers de moldeira aberta possuem esse parafuso longo que vocês estão vendo aí, justamente porque ele tem que transpassar por um orifício na moldeira, que nós vamos ver aí na sequência. Então, ele está separado, uma peça da outra, e agora ele está unido. O que nós vamos fazer? Vamos colocar, gente, lá no nosso modelo, ou seja, na boca, né? Estamos fazendo uma simulação de estar trabalhando na boca do nosso paciente. Então, nós vamos colocar esse transferente e vamos provar uma moldeira. O ideal é que seja uma moldeira própria para implante, tá? Justamente porque é mais fácil de abrir esse orifício. Então, moldeira aberta, porque nós temos que abrir uma passagem para esse transferente na hora de moldar. Então, vamos lá, pessoal. Coloquei o meu transferente, provei a minha moldeira, e aí nós vamos verificar se está aberta o suficiente a nossa moldeira. E aí, estando aberta, nós vamos para os próximos passos. Então, ó, verifica lá a abertura. Uma outra coisa, gente, que eu gosto muito de fazer, tá? É fazer umas aletas de retenção nesse meu transferente, justamente para que ele venha junto no nosso molde, tá? Então, a transferência de moldeira aberta é uma transferência que a gente também considera que ela é de arrasto. Ou seja, gente, o transfer ele tem que sair junto no nosso molde, ok? Então, eu gosto de fazer essas aletas para aumentar a retenção dessa peça e ela sair junto, sem que a gente tenha maiores problemas, tá bom? Olha lá, gente, então nós vamos confeccionar essa aleta com resina do tipo pattern, mas os materiais eu não vou abordar hoje, porque esse não é o nosso foco, tá? Então, nós fazemos essa aleta e em seguida fazemos a nossa moldagem, certo? Se precisar abrir um pouquinho mais a moldeira, como isso está passando ali nos slides para vocês, se vocês precisarem abrir, vocês podem abrir mais, porque é importante que você não tenha nenhuma restrição de tamanho de abertura ali para você poder fazer o molde, tá? Vamos lá. Olha lá, gente, a passagem, como tá aberto e como o nosso transferente realmente consegue passar ali pela nossa moldeira. Essa daí é a posição correta de você colocar a sua moldeira e o seu transferente, tá? Isso é o que você tem que enxergar lá na boca do seu paciente. Bom, gente, vocês estão vendo que tem uma cera bem ali
na nossa moldeira, onde nós fizemos a abertura da nossa moldeira? Então, gente, isso daí eu gosto de fazer. Alguns profissionais fazem com cera 7, outros profissionais fazem com micropor. Eu gosto de fazer porque ela ajuda a empurrar o material e não deixar bolhas entre o transferente e os dentes que nós estamos querendo copiar de forma fiel, tá? Então, serve para isso. Mas a hora que você inserir essa moldeira na boca do seu paciente, não fique preocupado, porque vai dar para ver o seu parafuso, ok? Então, vamos lá, gente. Eu gosto sempre de fazer uma medida de proporcional material para que depois a gente não tenha o risco de faltar esse material aí, certo? Colocamos o material leve na boca lá do nosso paciente e depois vamos na sequência com o material pesado, tá? Sempre, gente, muito material leve para que copie bastante os detalhes desse nosso molde, né? E que vocês consigam ter uma fidelidade dessa moldagem de vocês, certo? Olha lá, gente. Durante a inserção dessa moldeira, esse é um dos detalhes da técnica da moldeira aberta, o seu transfer precisa passar por essa cera, por esse orifício. E o seu material leve extravasar, copiando todas as anatomias, todas as regiões e realmente copiando tudo ali em volta do seu implante, tá? Feito isso, gente, dá uma olhadinha. Vai ficar um pouquinho de material ali em cima do seu parafuso, você vai remover e o segredo está agora. Você precisa desaparafusar esse transferente que vai estar lá na boca do seu paciente, tá? Então, você vai desparafusar e remover a moldeira junto com esse transferente. Vai sair tudo, gente, tá? Vai sair tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que é moldagem de arrasto. Olha lá essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Então, ó, nós temos que, não podemos esquecer de desparafusar, tá? Porque senão não vai sair da boca do seu paciente, tá? Ah, sim, doutora. Então, com uma perguntinha aqui, ó. Não entendi a cera. A cera, ela serve para ajudar o material pesado a escoar, empurrar o leve, para que ele copie todas as regiões em torno do seu implante e dos dentes vizinhos também, tá? Na verdade, ela serve para isso. Você pode moldar sem essa cera? Você pode, mas eu particularmente não recomendo, porque a chance de dar bolha é muito grande. Porque aí, quando você inserir a sua moldeira, esse material ele vai extravasar pelo orifício, ou seja, ele não vai descer sozinho, e você vai ter que empurrar com os dedos para que ele copie, entende? Então, quando você empurrar, às vezes você pode deslocar sua moldeira ou não empurrar uma quantidade correta de material e aí sim acontecer de dar uma falha na sua moldagem. Normalmente dá bolha mesmo, tá? Então, a cera, ela serve para isso, tá, doutora? Continuando aqui, ó, gente. Então, mostrando ali para vocês. Removemos, então, a moldeira da boca do nosso paciente e vocês estão vendo ali, então, o transfer que veio junto no nosso molde. O material leve copiando todos os detalhes e é assim que vai ficar quando você tirar da boca do seu paciente. O próximo passo, gente, que eu gosto de fazer é colocar o nosso análogo conectado nesse transferente para mandar para o nosso laboratório, certo? Isso daí, gente, eu gosto de fazer. Por quê? Porque se eu deixo para o meu laboratório, se eu terceirizo uma etapa tão importante quanto essa, e acontecer de, na hora dele conectar, girar o meu transferente dentro do meu molde, o que vai acontecer? A minha peça vai vir girada. Então, eu prefiro ter a segurança de eu mesma conectar esse análogo no meu transferente e aí eu mando isso para o laboratório tendo certeza de que não girou,
certo? Bom, gente, essa foi a explicação rápida de como é a técnica da moldeira aberta, até porque vocês precisam saber como que ela funciona para entender quais são os problemas que podem acontecer com ela, certo? Agora, gente, eu vou passar rapidinho para vocês a técnica da moldeira fechada e aí eu vou entrar e falar de todos os problemas que podem acontecer, tá? Então lá, gente, vamos dando sequência aos nossos slides, certo? Ali, como que a gente vai mandar, né, lá pro nosso laboratório, nosso molde completo. Mais uma vez mostrando o análogo ali para vocês, e é assim que a gente vai mandar. Aqui nós temos o nosso transferente de moldeira fechada. Fran, vocês podem me perguntar quando você molda com moldeira fechada? Eu normalmente moldo quando o paciente tem uma dificuldade, uma limitação na abertura de boca para moldar com moldeira aberta. Então, vocês saibam que para moldar com moldeira aberta, você precisa de uma abertura de boca um pouco maior, porque você vai ter a. Ai, doutor, eu não vazo, tá? O meu laboratório é que vaza os meus modelos. Eu prefiro terceirizar, tá? Mas por conta da logística lá do meu consultório mesmo, tá? Mas se precisar vazar, eu vazo também. Então, gente, quando o paciente tem uma limitação de abertura de boca, porque você tem que saber que quando você está moldando com moldeira aberta, você vai precisar do espaço para moldeira, para o material, para o seu parafuso e ainda para a chave que você vai entrar e vai desparafusar. Então, quando o paciente tem uma abertura de boca limitada, é interessante que você utilize a técnica da moldeira fechada, tá? Bom, pessoal, aqui também é o transferente. Prova da moldeira. Eu sempre gosto de provar as moldeiras e é o ideal que você faça isso em qualquer tipo de moldagem, tá, gente? Justamente porque para você ter certeza que vai sobrar espaço para o seu material de moldagem, que não vai ficar batendo no dente, nas estruturas e não vai copiar, certo? Então, sempre prova a moldeira antes. Aqui, gente, eu coloquei uma moldeira metálica, tá? Mostrando que nesse caso de moldagem de moldeira fechada, você tanto pode usar moldeiras próprias para implante ou as de ortodontia e também as de metal, certo? Justamente porque você não vai precisar fazer nenhum tipo de abertura nessa moldeira. Você vai instalar o seu transferente de moldeira fechada na boca do seu paciente. E lembra que a diferença com a moldeira aberta é que aqui nós faríamos uma aleta de retenção para ajudar esse transferente a sair junto no molde. Na técnica da moldeira fechada, gente, eu não preciso fazer isso, porque ela não é uma moldagem de arrasto. Você vai moldar o seu paciente como se você estivesse moldando dentes normalmente, vai remover esse molde da boca do seu paciente e o seu transfer, ele vai ficar lá na boca. Você vai ter que, depois de remover o seu molde, tirar ele da boca do seu paciente e aí sim eu vou ensinar vocês agora a colocar lá no molde, tá? Então vamos lá, dando sequência aqui, ó. Colocou então lá o transferente lá na boca do seu paciente, já tinha provado a moldeira, vai preparar o seu material leve, vai inserir. Enquanto isso, a sua assistente, a sua auxiliar, já vai preparando o pesado para que você insira em cima do seu material leve, gente. Olha lá. Na sequência, depois que você moldar, que foi o que eu falei para vocês, você vai remover esse transferente lá da boca do seu paciente, vai encaixar no seu análogo. E aí, gente, as duas peças ao mesmo tempo, você vai colocar dentro do seu silicone. O detalhe do transferente de moldeira fechada é que ele tem uma marcação, tá? Essa marca, gente, ela serve justamente para ajudar e fazer a reposição certinho lá no seu silicone,
para não ficar fora da posição que estava lá na boca do seu paciente, certo? Olha lá, gente. Que legal que ficou a marca desse transferente lá no nosso silicone. Vocês estão vendo que ali tem uma quina? Dá para ver certinho ali, ó. É exatamente ali que você vai colocar junto o seu transfer conectado no seu análogo, certo? E aí, gente, você vai mandar isso daí lá para o seu laboratório. Olha lá para você ver como que ficou, ó. Você vai posicionar quina com quina e vai inserir para poder mandar lá para o seu laboratório. Ele lá posicionado, ó. E aí, gente, está feita a nossa moldagem de moldeira fechada. E aí, eu gostaria de aproveitar as pessoas que estão aqui, né, os colegas que estão nos assistindo, e até perguntar se todo mundo, né, sabe fazer as duas técnicas de moldagem, já conhecem, já fazem. Como que está aí para vocês? Quero saber para a gente poder agora discutir os problemas, né, gente? Afinal, esse é o tema da nossa live de hoje. E aí, gente, me conta, vocês, como é que é? Vocês gostam mais de uma técnica, gostam mais de outra? Conta aí pra mim nos comentários. Ah, legal, doutor Salim. Obrigada, Salim, por estar nos acompanhando. Prefiro de moldeira fechada. Então, eu vou começar pela técnica da moldeira fechada. Quais probleminhas a gente pode ter, né? A doutora Maria prefere de moldeira aberta. Legal. Eu, particularmente, prefiro também de moldeira aberta. Então, eu vou começar falando pela técnica da moldeira fechada, as coisas que podem acontecer e o que pode acontecer com a técnica da moldeira aberta na sequência, tá? Vamos lá, pessoal. O que pode acontecer, então, na técnica da moldeira fechada que poderia dar algum tipo de problema? Bom, pessoal, uma das coisas que pode acontecer é quando o paciente saliva muito. Quando esse paciente saliva muito, fica um espaço daquela saliva, e aí às vezes o seu material leve não vai copiar aquela parte do transferente que precisa ser encaixado lá. E aí ele fica folgado, balançando. Se isso acontecer, tem um grande risco do seu transferente, do seu análogo não estar bem posicionado e depois a sua peça vir girada, que a gente fala, ou seja, vir fora de posição. E você às vezes ter que repetir esse trabalho, essa moldagem, certo? O Carmo Jefferson, obrigada Jefferson, ele é dono de laboratório lá em Foz, um amigo, e ele prefere, né? Ele fala assim que para o laboratório ele acredita que a técnica da moldeira aberta seja melhor e nós vamos entender o porquê até o finalzinho da nossa live. Então, uma das coisas que pode acontecer na técnica da moldeira fechada é essa situação da grande salivação do paciente, né? Bolhas negativas, gente. Então, aquela bolha que fica um buraco no nosso molde também pode acontecer caso esteja com esse excesso de saliva e você não tenha, às vezes, feito o aprofundamento correto da sua moldeira e também, às vezes, é do seu material de moldagem, tá? Isso também é uma coisa que pode vir a acontecer, certo? Bom, gente, outra coisa que pode acontecer. Quando o transferente está encostando na mesial ou na distal de algum dos dentes vizinhos desse local que você está moldando. E aí o seu transferente não adapta. O que isso quer dizer, gente? Quando ele está tendo uma interferência, ou seja, o seu transfer bate no dente, não consegue descer, você parafusa ele, não percebe e transfere o seu caso mesmo assim. Então você vai ter um problema de instalação da sua peça porque ela não vai
adaptar. Você realmente vai ter que transferir de novo. Quando isso acontece, gente, e pode acontecer tanto na técnica da moldeira aberta quanto na técnica da moldeira fechada, a gente já tem que prestar atenção numa coisa, que é o que, gente? Se o meu transferente, a minha peça, já está batendo no meu dente vizinho, quer dizer que eu não tenho muito espaço para o meu material restaurador. Se eu não tiver espaço para o meu material restaurador, ele vai ficar fino. E aí a sua peça, a sua reabilitação pode vir a fracassar, porque provavelmente ela vai fraturar, certo? Claro que isso envolve escolha de material, de laboratório, mas isso é um sinal de problema, certo? Existem formas de resolver? Existe, gente. Você precisa ver se o seu dente vizinho está inclinado ou não. Se ele estiver inclinado e você conseguir fazer um slice, você pode fazer. Esse slice, gente, sempre tem que ficar em esmalte, porque senão você pode vir a prejudicar o dente vizinho do seu paciente, certo? Então, se você precisar desgastar além do esmalte, você vai ter que pensar numa outra solução. Qual seria uma outra solução? Você poderia observar o seu paciente e ver se é possível trabalhar com uma peça cimentada, usando um componente com angulação, para corrigir aquela angulação e você ter espaço suficiente para fazer uma prótese adequada, certo? Com a espessura correta, na posição correta, certo? Então, essas seriam as resoluções aí para fazer esse tipo de correção, de adaptação, caso isso aconteça em algum paciente seu, tá? Vamos lá, gente. O que mais pode acontecer numa transferência com a nossa moldeira fechada? Ou, né, numa moldagem de transferência? Bom, uma das coisas que pode acontecer, e nesse caso pode acontecer tanto na moldeira aberta quanto na moldeira fechada, é você, às vezes, perder o tempo do material e o seu material endurecer antes da hora. Tanto o leve quanto o pesado. Se endurecer o leve, gente, às vezes você não vai ter conseguido ainda chegar ao ponto de inserir na boca do seu paciente. É só remover o material e manipular de novo, tá? Se você estiver moldando com silicone de adição, isso não vai acontecer, porque daí o tempo é muito mais otimizado. Só que se você estiver moldando com silicone de condensação, você precisa tomar cuidado com o tempo de trabalho. Porque se o seu material leve, gente, não escoar, saibam que é o material leve que vai dar os detalhes na massa pesada. Se você colocar uma coisa, gente, que eu não recomendo para vocês, é tentar economizar material nessa hora. Se você não colocar, se você material leve em todo o seu arco que você está moldando, você vai ter provavelmente muito mais ajuste das suas peças durante a instalação, certo? Por quê? Porque é o leve que vai copiar os detalhezinhos de cada dente, inclusive os contatos oclusais. A gente não pode ficar preocupado só com o quê? Só com a região da gengiva do meu implante. Eu tenho que me preocupar com a parte de contato interproximal, se vai dar muito ajuste ou não, se na oclusão vai dar muito ajuste. Então é muito importante que vocês coloquem, realmente distribuam todo o material leve, independente, gente, se material de condensação ou de adição. O leve é que realmente vai refinar o molde de vocês, certo? Então, se ele endurecer muito antes, gente, muito rápido, ele não vai ficar com aspecto agradável. Ele não vai escoar, ele não vai copiar. Então, é interessante que você transfira novamente, tá? Até mesmo para você garantir a qualidade lá do seu trabalho, tá bom? Se o material pesado, gente, isso é uma coisa que também pode acontecer. Se o material pesado endurecer, você injetou leve, a sua secretária demorou um pouco para manipular o pesado ou perdeu tempo, e na hora de você inserir, ele parou no meio, né, da inserção da moldeira. Infelizmente, não tem outro jeito.
Você vai perder esse material, vai ter que manipular novamente e vai ter que moldar de novo, tá? Não tem muito o que fazer nesse caso, certo? Vamos lá, gente, mais uma. Ai, pode acontecer. Às vezes nem é um paciente que saliva tanto, mas pode acontecer do silicone leve não copiar a quina do transfer de moldeira fechada. E aí você não vai saber qual é a posição dele dentro do seu silicone. O que acontece, gente? Não tem outro jeito. Não vai, gente, achando, não vá pelo achismo e falar assim, eu acho, olhar lá o seu molde e falar assim, eu acho que a quina, que a minha marcação está ali. E aí você vai com o seu análogo e com o seu transferente e coloca ali. Gente, eu não arriscaria. Quem me acompanha sabe, né? Eu tenho um tempo aí já de caminhada na prótese sobre implantes, há mais de 10 anos eu trabalho com isso. E eu posso falar para vocês que a chance de dar errado é muito grande. É coisa de 90%. Além, gente, de que se você for achando que está naquela posição, ele já não copiou com aquela estabilidade, ele sempre vai ter uma folguinha a mais. E aí também tem a chance de acontecer o quê? Dele girar durante o vazamento do seu modelo. Até mesmo porque ele vai para um vibrador, para verter o gesso e tudo mais. E ele folgado dentro do seu molde, ele realmente tem uma chance de sair de posição. Então, não é legal, tá, gente? Então, eu recomendo que vocês realmente transfiram novamente, tá? Mais um probleminha que pode acontecer aí na técnica da moldeira fechada, gente. Ai, já aconteceu isso aqui, ó. Durante o uso de uma moldeira metálica com silicone de adição, a moldeira ficar presa na boca do paciente e não sair. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo, nem com algum aluno sob a minha supervisão, mas eu já vi casos, né, gente, de colegas relatarem que aconteceu da pessoa moldar e essa moldeira ficar presa e do paciente ter que ser submetido a remover essa moldeira lá no corpo de bombeiros. Então, qual que é a dica que eu dou, gente? Quando vocês estiverem trabalhando com silicone de adição, transferindo implantes, às vezes os pacientes, eles possuem um formato de arco retentivo, eles possuem toros, às vezes eles têm reabilitações mais antigas com regiões retentivas. E se o seu silicone entrar por baixo dessas retenções e você não tiver percebido, tem uma grande chance que após a polimerização final essa moldeira fique presa realmente. Então, é uma dica que eu dou para que vocês tomem muito cuidado quando forem transferir com moldeiras metálicas. E isso, gente, serve tanto se você estiver moldando implantes, quanto se você estiver moldando uma reabilitação normal, dentes normais. Porque esse caso que eu soube que foi para lá no Corpo de Bombeiros, era uma pessoa que estava fazendo uma transferência de dentes normais. Só que a pessoa, né, o paciente, tinha áreas muito retentivas e realmente não conseguiu remover. Então, para que vocês não passem por isso, quando acontecer de ter áreas retentivas, qual que é a dica que eu dou? Gente, fechem todas essas regiões ou com uma cera, ou o que eu mais gosto de fazer é usar top dam. Então, aquele protetor gengival lá do clareamento, a gente coloca em todas as áreas retentivas do nosso paciente. Pode colocar, tá, gente? Normalmente essas áreas não estão localizadas em regiões que vão interferir na confecção da nossa prótese, em ponto de contato, contatos oclusais, nada.
tá? Fiquem tranquilos. Normalmente são regiões realmente cervicais. E aí sim você pode moldar com segurança e tranquilidade o seu paciente, que você não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, um cuidadinho aí especial com as moldeiras metálicas, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco agora dos problemas que podem acontecer. Ah, mas antes, deixa só eu responder aqui, gente, que colocaram ali ó, de comentário, Carminho. Com moldeira fechada, existe a possibilidade de fazer em 2 passos? Gente, com a moldeira fechada, existe. Com a moldeira aberta, não é possível, infelizmente. Porque assim, ó, como que é a moldagem em 2 passos, né? Não sei se tem alguém, às vezes, aqui que ainda não fez, né? A moldagem em 2 passos, nós normalmente fazemos a moldagem principal, a primeira moldagem, só do pesado, removemos ela da boca do nosso paciente depois de polimerizar e num segundo passo nós inserimos, né, fazemos um alívio nesse material pesado e inserimos todo o material leve. Qual que é a dica que eu dou quando vocês quiserem fazer moldagem de 2 passos utilizando a técnica da moldeira fechada? Aliviem um pouco mais a região da primeira cópia do seu transferente, porque ele fica bem apertadinho quando está copiado pela massa pesada. Então, às vezes você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar o eixo correto para realmente fazer a sua moldeira descer, porque ela vai bater ali no orifício que fica o transferente. Então, pega uma broquinha grossa de tungstênio e alivia. Pode aliviar dentro ali onde ficou a região da primeira cópia. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa normalmente, como se fosse só dente. Alivia o restante dos dentes, coloca bastante material leve e leva na boca do seu paciente de novo. E aí, gente, não tem erro. Os próximos passos são os mesmos. Aí o seu transferente vai ficar lá na boca do seu paciente, você vai remover, encaixar no seu análogo e levar os dois ao mesmo tempo lá no seu molde, certo? Agora, gente, vamos falar um pouco então de quais os problemas que nós podemos ter durante uma transferência com a técnica da moldeira aberta. Bom, deixa eu só seguir aqui a minha linha de raciocínio, gente. Vocês sabem que quem monta a aula sempre tem uma metodologia. Então, eu sempre tenho uma linha de raciocínio para seguir. Então, vou passar aqui para vocês. Ai, gente, olha que interessante o que pode acontecer. Na hora de você abrir o orifício da sua moldeira para que o seu transferente transpasse nela, pode acontecer de você abrir um orifício menor do que o necessário. E aí, gente, o que pode acontecer? Se você abrir um orifício muito menor, você vai ter dificuldade de fazer o quê? De encontrar ele e ele transpassar exatamente naquele pequeno orifício. Por quê, gente? Porque vocês vão estar com o material de moldagem dentro de toda a sua moldeira. E aí é normal, isso acontece mesmo. A gente, na hora de inserir, perde a referência. E nós, né, quando estamos sentados lá com o nosso paciente, pode acontecer de, sem querer, a gente dar uma mexidinha na nossa mão. Então, se você estiver com um orifício muito pequeno, isso realmente pode acontecer. Qualquer pequeno desvio na hora de você inserir pode acontecer do seu transferente não passar ali por aquela passagem. E aí sim nós vamos ter um problema. O primeiro que pode acontecer nesse caso é você realmente não conseguir fazer a sua moldeira descer até o final e copiar todos os dentes e fazer a transferência do seu implante. Aí o seu material às vezes vai endurecer, você, que é o que mais a gente vê, fica um pouco mais nervoso naquela hora e aí você vai mexer
a sua moldeira, lá com o seu material de moldagem, para tentar fazer esse transferente passar pelo orifício. E aí, gente, infelizmente eu tenho que falar para vocês, não vai conseguir copiar corretamente. Esse movimento de você ter tentado inserir a moldeira, girar para achar o seu transferente e descer novamente, você já alterou, você modificou esse silicone. O silicone não é como o alginato, que ele tem aquela memória, ele volta novamente ali na posição, né? Ele termina de escoar. O silicone não. Ele já distorceu e você realmente vai ter problema na adaptação das suas peças quando elas vierem do laboratório. E isso, né, gente, se o seu laboratório aceitar o seu molde, porque muitas vezes, quando está muito distorcido, a maior parte dos laboratórios pedem para que a gente realmente repita a transferência, tá? Então, uma coisa é ele não passar, ele vai bater na sua moldeira, né? E não vai descer, você não vai conseguir moldar. Outra situação que pode acontecer é, às vezes, você tem espaço suficiente, você girou a sua moldeira, mas ela desceu. Só que você não encontrou o seu transferente. Ele ficou lá, escondido embaixo daquela cera, lá dentro do material de moldagem. O que você vai fazer, gente? Tem uma técnica que você pode fazer, mas é muito desconfortável para o seu paciente. Eu, particularmente, recomendo que você remova o material, abra o orifício de forma suficiente, prove a moldeira de novo, se acomode, fique numa posição correta e faça a transferência de novo. Se você viu, gente, que foi um desvio pequeno, que você sabe onde está o seu transferente, eu recomendo que você mantenha a calma, não demonstre isso para o seu paciente, haja naturalmente, pegue uma broquinha junto com a sua auxiliar, aspirando o tempo todo. Uma broca que ela tem que ser compridinha, né, gente, para você conseguir que ela entre e recorte a moldeira em volta ali de onde você acha que está o seu parafuso. E aí você vai encontrar ele, desaparafusar e remover o seu molde da boca do seu paciente, tá? Só que, gente, tem que ser rápido nessa hora, porque você tem que pensar que o seu paciente, ele pode ter uma ânsia, ele pode começar a salivar, ele vai às vezes perceber que você não está conseguindo remover, ou seja, que já aconteceu algum problema ali. E aí você às vezes pode se perder. E aí o paciente vai perceber e ele vai querer fazer o quê? Tirar a moldeira da boca dele. Ou ele vai começar a ficar apavorado. Tem pacientes que apavoram, gente. E aí vai da nossa parte, né, de sermos profissionais, acalmar o paciente. Por isso que eu falei para vocês. Tentem manter a calma, mantenham a postura, peguem lá a sua broquinha, recorta, encontra esse transferente, remove o parafuso e aí tira da boca do seu paciente. Se você não tiver noção, gente, nenhuma de onde está o seu transferente, não perca tempo tentando encontrar, porque não é uma sensação gostosa para o seu paciente você com uma broca, ele com a boca bem aberta. Lembra que eu falei que na técnica da moldeira aberta tem que ter uma abertura de boca boa, né? Então você imagina ele lá com a boca bem aberta, você com uma broca, seu auxiliar com o sugador e você tentando resolver aquilo ali. Viu que não vai dar? Remove tudo da boca do paciente e começa de novo. Se não der, gente, para começar naquela mesma sessão, agenda o paciente outro dia, tá? Fala assim, eu vou pedir um outro material e não tentem fazer novamente, né? Porque às vezes você já está estressado, às vezes já está atrasado, o paciente já estressou. Então, eu recomendo que às vezes você remarque esse paciente e faça de forma mais calma e tranquila numa próxima vez e abra, né, melhor esse orifício para não cair nessa situação novamente, certo? Outra coisa que pode acontecer, gente, na técnica da moldeira aberta, também pode acontecer do seu transferente, gente, bater
nos dentes vizinhos. E aí a situação é a mesma da moldeira fechada. A gente vai ter que avaliar a necessidade de um slice, necessidade de uma peça angulada, para ver se é possível resolver. Existem situações, gente, na técnica da moldeira aberta, em que os transferentes se tocam. E às vezes a gente não consegue posicionar. Então você vai ter que pensar como você vai resolver isso. E uma das formas é realmente usar os componentes angulados, ou então partir para algumas peças cimentadas, também utilizando componentes angulados, certo? Claro, né, gente, que essa opção você vai ter que analisar uma série de outros fatores, tá? Não é assim uma regra, uma receitinha de bolo que a gente fala. Você vai ter que avaliar espaço interoclusal do seu paciente, quantidade de tecido mole, né, profundidade de gengiva e tudo mais. Então, mas existem formas de resolver isso daí também, tá? Só que às vezes você vai ter que se preparar novamente para isso numa segunda sessão, caso você não tenha esse material para resolver ali na hora e viu na hora de moldar que as peças estão encostando uma na outra. Então, isso daí às vezes pode acontecer. E aí você se programa para fazer uma moldagem com outros tipos de componentes numa segunda sessão, tá? Uma outra coisa que pode acontecer, gente, na técnica da moldeira aberta. Tem profissionais que não fazem a letra de retenção no transferente na hora de moldar. E isso pode acontecer desse transferente, gente, não vir junto arrastado no seu molde, certo? Se isso acontecer, gente, ele não é igual à técnica da moldeira fechada, que você vai tirar lá da boca do seu paciente, colocar no análogo e ir lá tentar colocar no molde, porque ele não tem uma marcação igual à da moldeira fechada. Então, você infelizmente vai ter que realmente transferir esse caso novamente. Gente, aquelas aletas, elas só servem para realmente aumentar a retenção. Por que a gente faz isso, gente? Porque vocês sabem que nós esterilizamos, eles são feitos para isso, né, gente? Para que a gente utilize os transferentes mais do que uma vez. Então, conforme a gente esteriliza, usa, eu já vi casos acontecerem desse transferente ficar um pouco mais firme, um pouco mais retentivo na hora de colocar, principalmente em implantes de hexágono externo, quando nós estamos transferindo diretamente a plataforma desse implante. Se ele tiver um pouquinho firme, gente, e você não fizer essa letra de retenção, muito provavelmente, e outra coisa, se o seu paciente salivar demais, ele não vai conseguir, às vezes, o seu material pesado puxar esse transferente e ele vir junto. E aí, se ele ficar lá na boca, você vai ter que realmente transferir novamente, tá? Então, se esquecer de fazer a letra, estará correndo esse risco, tá joia? Vamos lá, mais um probleminha aqui que pode acontecer. Aqui, gente, também pode acontecer do paciente salivar demais. E aí, só que você vai perceber o que lá na hora que você remover o seu material de moldagem junto com o seu transferente. Você vai perceber uma folga bem grande, ele vai balançar dentro do seu silicone. E aí eu falo para vocês, gente, não arrisca colocar o análogo e apertar, porque a chance disso não dar certo é extremamente grande. Então, nesse caso, gente, moldou, veja com uma pinça, mas delicadamente, tá? Veja se o seu transferente está balançando dentro do seu molde. Se ele não tiver estabilidade, se ele tiver soltinho, é melhor moldar novamente. Porque na hora de você colocar o análogo, ou se você esquecer e mandar para o seu laboratório colocar o análogo, existe uma grande chance dele girar dentro do seu molde e a sua peça também vir girada na sua próxima sessão, tá? Uma outra
situação, gente, que pode acontecer, tá? Alguns profissionais, na hora de desaparafusar o nosso transferente lá da boca do paciente e tirar, ele não remove o parafuso lá de dentro totalmente. Ele só solta, né? Desparafusa, solta e dá aquela puxadinha. Já tiveram casos, né, em cursos de alunos do tempo que ele soltou, ele vira para pegar alguma coisa na mesa e volta, esse paciente já se mexeu um pouquinho e esse parafuso volta a descer. E ele pega ali um pouquinho de rosca. O que acontece? O aluno vai tirar, né? O profissional vai tirar o molde da boca do paciente e sente uma retenção muito grande. Ao ponto de, às vezes, o transferente ficar na boca do paciente lá e não vir também no molde, né? Ele fica lá numa situação de puxa, 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 puxa de uma vez, o parafuso estava segurando, daí vem o parafuso e não vem o transferente. Isso é uma das coisas que também pode acontecer durante a transferência. E é muito ruim, gente, porque imagina a sensação do paciente, do profissional tentando remover à força aquela moldeira por causa de uma pequena volta que aquele parafuso voltou lá no seu implante. Então, a minha recomendação é que quando vocês forem desaparafusar, remover realmente o parafuso todo lá de dentro do seu molde. Porque daí você vai saber, né? Tira lá da boca do seu paciente totalmente, porque você vai ter certeza que se algum lugar estiver retentivo, não vai ter a ver com o parafuso estar preso lá, certo? E aí provavelmente vai ser um vácuo, alguma outra coisa vai estar acontecendo, mas não vai ter a ver com o parafuso estar preso lá naquela região, certo? Uma outra situação, gente, que pode acontecer. Ânsia. Sempre conversem com os pacientes de vocês. Se ele já tem um histórico de ânsia ou não. Recomenda o melhor horário para esse paciente estar no consultório, para esse procedimento de moldagem, né, gente? Que nós sabemos que não é legal que seja logo após o almoço ou em seguida do café da manhã, porque pacientes mais sensíveis que têm possibilidade de ter ânsia, eles vão ter ânsia exatamente nessa hora, certo? Então, conversa lá com o seu paciente. Que fazer se o seu paciente estiver tendo ânsia durante a sua transferência do seu implante? Gente, eu sempre peço para os meus alunos que eles fiquem de olho no paciente. Então, fiquem de olho, peça para a secretária ficar de olho ali junto com você, tem que ter uma atenção total nessa hora. Porque, gente, para ele, assim, ter uma ânsia muito forte, né? Chegar, né, às vias de fato, vamos dizer assim, é muito rápido. Então, quando vocês estiverem moldando com a técnica da moldeira aberta, fiquem atentos, respeitem o tempo do material de moldagem, sejam ágeis na hora de retirar o parafuso para retirar o molde da boca do paciente de vocês, porque senão o paciente pode sim, né, vir às vias de fato e você também vai se desesperar um pouco. Então, para evitar essa situação, tentem ficar bem atentos mesmo, tá? Sejam ágeis e para a sua consulta fluir. Mas uma coisa, gente, que eu aprendi na época da faculdade e eu faço até hoje. Na época, né, todos os meus colegas, né, nós estávamos lá na graduação e a gente deu risada do professor na época, né? Mas nós estávamos na disciplina de ortodontia, moldando crianças, que vocês sabem que tem muita, muita, muita ânsia, né? Aí o professor falou assim: quando você estiver moldando, pede para o seu paciente ficar erguendo e abaixando as pernas. Até hoje, os meus pacientes não entendem, né? Eles não acreditam para fazer o que eu falo nessa hora. Mas todos eles fazem e dá muito certo, gente. O paciente para de ter ânsia na hora. Por quê, gente? Qual é a explicação?
O professor, naquela época, né, já tinha explicado que lá o centro do hipotálamo, o centro que faz o paciente ter a ânsia e tudo mais, fica no mesmo lugar do controle das pernas. E aí, se ele está levantando e abaixando as pernas, ele não vai ter ânsia. Então, eu sempre converso com o meu paciente quando eu estou moldando e eu percebo que ele vai ter uma ânsia. Eu falo assim: calma, respira fundo pelo nariz, sempre pelo nariz, gente, nunca pela boca, porque respirar pela boca também dá mais ânsia. Então, respira pelo nariz e ergue e abaixa as pernas. Não para de fazer isso. Gente, é muito prático. Eles param na hora. E aí você consegue finalizar lá o seu procedimento. Uma outra dica, não precisa colocar material demais, né, gente? Coloquem só o necessário para que realmente não escoe isso lá na garganta do seu paciente e evite também que ele tenha ânsia. Tenha tudo na mão, gente. Tudo na mão para que a sua consulta flua e que você não tenha nenhum problema. Sabe uma outra coisa que acontece? Que o paciente percebe que tem algum problema? É quando a gente não viu que esse paciente não tinha abertura de boca suficiente para fazer a técnica da moldeira aberta. E aí não cabe a chave junto com a moldeira, junto com tudo, para você remover da boca do seu paciente o parafuso do transfer. E aí você vai com a chave e não entra. Você vai com a chave e não entra. Gente, é desesperador. O que fazer nessa hora? Bom, gente, eu sempre, em todas as minhas moldagens de transferência com moldeira aberta, eu tenho uma pinça hemostática curva, da ponta fina, na mesa. E às vezes fica na mão da minha auxiliar. Por quê, gente? Porque daí você vai remover esse parafuso com a pinça hemostática. Porque ela é baixa, ela é curva e você consegue soltar, dar o contratorque naquele parafuso que só estava com um aperto manual. Então, essa é uma dica muito importante, gente. Porque às vezes passa batido mesmo, a gente sabe. Ou você achou que o paciente tinha uma abertura de boca legal e na hora você viu que não tinha. Mas para que você consiga usar a pinça hemostática, gente, é preciso que esse parafuso esteja com a ponta lá para fora para que você consiga executar e soltar realmente esse parafuso dali, tá? Você soltando, mantenha a calma, vai lá, acha o parafuso, descobre o parafuso da cera e comece a remover o parafuso tranquilamente, para que o seu paciente também não fique preocupado, enfim, não perceba, tá? Porque realmente acabou sendo um pequeno problema ali, tá? Bom, gente, precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente, tá? Foi muito bom ter todos vocês aqui. Gostaria de agradecer a cada um que participou, que ficou aqui com a gente, né? Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham gostado das dicas. Semana que vem vai ter mais. Nós vamos deixar a nossa aula gravada lá no YouTube, doutora Franciele Delgado. Então vai lá. Se tiver interesse, já se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações, porque nós vamos colocar bastante conteúdo lá para vocês, tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada. Ai, a doutora Maria mandou uma perguntinha ali, ó. Me tire uma dúvida. A coroa do hexágono externo só pode ser feito com UCLA? Não, doutora. Existe intermediário para hexágono externo, para fazer unitária, que se chama pilar do HE, pilar cônico, tá? Do 4.1 ou né, do diâmetro que tiver, dependendo da empresa. Mas não necessariamente é obrigatório fazer com UCLA, tá? Até eu quero fazer uma live sobre o tema UCLA, porque é uma coisa assim muito comum de se usar, mas mecanicamente, biologicamente, ela não é tão legal. Então, é um tema que eu também quero abordar futuramente com vocês, tá? Mas não é a única forma de trabalhar com ele, não, tá?
Gente, então eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada novamente. Aguardo vocês na nossa próxima live, na semana que vem. E qualquer coisa que precisar, lembrar de alguma coisa, quiser me perguntar, manda lá no direct que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijão, gente. Até mais.